Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal e hoje é um vídeo muito legal porque nós vamos começar um curso de língua portuguesa que eu preparei aqui para você. Isso, vão ser uma sequência de vários vídeos em que eu vou apresentar vários aspectos relevantes sobre língua portuguesa. Então, se você está estudando agora, fazendo ensino médio, se preparando para o Enem, ou se você está se preparando para concursos, ou mesmo se você quer aprender um pouco mais sobre a nossa língua, é sempre bom, né? A linguagem é uma dimensão muito importante da nossa vida. Vem comigo que vai ser um curso muito legal. Então, espero que vocês aproveitem. Já não se esqueça de se inscrever se você chegou aqui agora por causa dessa aula de português. Se você é meu aluno em um dos meus cursos, nos lugares onde eu trabalho, já deixa a sua inscrição, ativa o sininho para quando eu colocar uma aula aqui você não perder nadinha, tá certo? E aproveita também e deixa para mim nos comentários de como que você chegou até aqui, como que você descobriu esse canal. Estou muito curioso para saber. Então, vamos junto e vamos aproveitar essa aula. Bons estudos para todo mundo! Então, essa é a nossa primeira aula do curso de língua portuguesa, que eu vou fazer aqui uma série de vídeos, né, sobre língua portuguesa. Então, vamos à nossa primeira aula. Na aula de hoje, eu queria retomar uma discussão muito importante que geralmente a gente não faz quando a gente vai estudar a língua portuguesa, e aí a gente passa direto para estudar gramática, sem ter essa reflexão crítica sobre língua, sobre linguagem, sobre língua portuguesa e como que a gente estrutura esse saber gramático, né? Por isso que eu gostaria muito que a gente primeiro refletisse um pouco sobre esse aspecto da língua, aliás, da língua e da linguagem, né? A gente trabalha com essas duas diferenças aí entre língua e linguagem. Se vocês derem uma olhada nas fotos, nessas imagens que eu deixei para vocês aí, a gente vai ter, primeiramente, né, uma pintura rupestre, né? Então são desenhos aí, né, do período remonta o período da pré-história, né? E nós vamos ter na segunda imagem um casal dançando, né? Dois bailarinos, certo? Então, essas duas formas de expressão são formas de expressão da linguagem. Elas não são necessariamente uma língua. Elas são formas de expressão da linguagem. A gente poderia pegar outros exemplos também, como as expressões emocionais do rosto, se você está sério, se você está triste, né? Eu não sou um bom ator, então acho que não vai ficar muito legal. E também minha câmera está pequenininha aqui, né? E você pode pensar também no sinal de trânsito, né? Nas pinturas mesmo, obras de arte, né? Pensar uma pintura renascentista, por exemplo. Aliás, devia ter colocado aqui uma pintura renascentista que eu gosto muito, né? O Nascimento de Vênus ou outras pinturas famosas. Elas expressam alguma coisa, elas têm uma linguagem própria e elas comunicam algo, ainda que elas não utilizem palavras, certo? Então essa é uma primeira coisa que a gente tem que pensar. Essa diferença entre língua e linguagem. A linguagem, ela vai muito além da língua. Ela vai muito além de um sistema linguístico. Ela explora outros meios de transferir, de comunicar uma determinada mensagem. Na língua, você vai ter um sistema um pouco mais específico, né? Você vai ter um sistema sonoro que se representa, o que é representado mediante determinados caracteres, né? Geralmente, na nossa língua, né, a gente usa um alfabeto composto de 26 letras, mas eu coloquei aí para vocês outro para a gente poder pensar, por exemplo, né, as línguas orientais, elas utilizam outro alfabeto com outra configuração.
o russo, você usa outro alfabeto, com outra configuração e outra representação, inclusive sonora, né? Você pensar a língua árabe, né, com uma maneira completamente diferente de escrever também. Então, isso é muito importante da gente refletir. A linguagem, ela vai além de um sistema e ela explora outros meios de comunicação, de transferir uma mensagem. Já a língua, ela é algo mais específico, ela é algo mais relacionado a um sistema um tanto quanto fechado, tá? Não é totalmente fechado, beleza? Isso é muito importante. E ele é geralmente representado graficamente através de letras que vão formar palavras, que vão formar frases, que vão formar parágrafos e textos os mais variados, né? Essas são noções preliminares para a gente começar a pensar nessa questão da língua e da linguagem. A língua portuguesa, especificamente, né, que surgiu lá na Europa, tem a sua história muito específica, né, lá na Península Ibérica. Ela tem uma série de influências. O propósito desse vídeo não é uma contextualização histórica da língua portuguesa, embora eu gostaria muito de fazer um vídeo assim, vou tentar colocar aqui na minha lista, né? Mas hoje, da gente pensar que a língua portuguesa, ela tem uma grande comunidade, uma grande significação no mundo hoje, né? Uma grande importância no mundo hoje. Quando você olha para o mapa dos países que falam língua portuguesa, parece pouco, né? Se pensar, Portugal é um país pequenininho da Europa, né? O Brasil é o que tem a maior extensão territorial, né? Mas a gente vê, quando a gente começa a pensar em número de falantes e a importância que esses países têm, a gente consegue ver que tem um número razoável de falantes, né? O Brasil, a gente tem mais de 200 milhões de habitantes, né? Portugal, você também tem um grande número de habitantes. Você vai ter países aí, nessa lista que eu coloquei aqui para vocês, que vão ter um número um pouco mais restrito, né, de número de habitantes. Você pensar, por exemplo, São Tomé e Príncipe, é um país pequeno, são países bem pequenos, né? Mas você tem ainda assim países grandes como Moçambique, o próprio Brasil, né, enorme. Então, assim, a língua portuguesa, ela tem uma importância. Agora, a gente precisa refletir também sobre a importância, ela já começa a apontar para a questão política. Porque são países, com exceção de Portugal, né, são países que estão em posições que a gente poderia chamar de periféricas ou países em desenvolvimento, né? Países que ainda não são dos grandes países, né? Portugal mesmo, né, que está ali na Europa, mas não é dos países que tenha uma importância na geopolítica, vamos falar assim, tão relevante quanto países como Estados Unidos, Alemanha, etc., né? São países importantes, mas são países que têm uma certa posição periférica em relação àqueles que têm uma posição mais importante da forma como o mundo está politicamente ou geopoliticamente organizado. Isso faz a gente perceber que falar uma língua não é um ato só de falar para você se comunicar, né? A importância da língua portuguesa no mundo, ela está em relação aos contextos sociais, econômicos em que esses países estão envolvidos, né? Então, Portugal tem uma importância. O Brasil, apesar de tudo, né, a gente era a sexta economia do mundo, acho que caiu para a 12ª, salvo engano, né, ou não sei se caiu para posições inferiores. O Brasil tem uma certa importância para a América Latina e tudo mais, né? E mesmo para o cenário global, o Brasil tem uma grande importância, tem grandes centros de pesquisa. Então, aprender a língua portuguesa tem uma certa importância para quem não é falante nativo de língua portuguesa. É claro que essa importância não vai ser a mesma importância de aprender inglês, por exemplo,
que é praticamente uma língua franca no mundo hoje, né? Ou não vai ter a mesma importância de se aprender alemão, dependendo do que você estudar, né? Se você for estudar filosofia, por exemplo, se você for estudar história, né? Então, essa importância, ela aponta muito nessa direção de como esses estados, nações, estão inseridos nessa questão política. Por que eu estou falando isso? Se um escritor, ele pode ser um ótimo escritor, mas ele escreve em língua portuguesa, isso já vai ser um certo obstáculo para que ele seja lido mundialmente, né? A mesma coisa a gente poderia dizer de um teórico, de um professor universitário, de um pesquisador que publica em língua portuguesa, né? Para a gente ser lido, por exemplo, na academia, o que a gente faz? A gente publica em inglês, né? Ficou como se fosse uma língua franca da ciência, como o latim já foi um dia uma língua com uma relevância aí para o mundo, né? Vamos falar assim. É importante a gente refletir sobre esses aspectos da língua portuguesa, né? Que língua é essa? Quem somos nós falantes de português no mundo? Qual que é a importância do português no mundo? E também é importante a gente pensar que uma língua ela não está restrita a apenas um produto de uma nacionalidade, né? O inglês hoje, por exemplo, ele é falado no mundo inteiro e a gente tem já registros de um inglês brasileiro, por exemplo, né? A mesma coisa você pode pensar do português, né? Tem falantes do português de diversas nacionalidades, pessoas inclusive que querem aprender português nesses aplicativos de línguas que a gente tem, troca experiência linguística. Então é uma coisa bem legal para a gente refletir sobre quem somos nós, falantes da língua portuguesa. E além disso, ela serve para a gente refletir também o que é ou quem é a língua portuguesa. Porque quando a gente pensa nessa quantidade de países que falam português aí, você pode pensar assim, mas eles falam o mesmo português? Isso é uma coisa interessante da gente pensar, né? Mesmo você pensar Brasil e Portugal, né? Brasil foi colônia de Portugal, não é o mesmo português, tem muita diferença. Ou se você pensar só dentro do território brasileiro, a diferença é imensa, né? Lembrando, olha, a extensão territorial do Brasil, né? A gente pode pensar que tem várias línguas portuguesas dentro do Brasil, né? Você tem um português com determinados registros no Nordeste, outro no Sudeste e mais ainda, não só dentro das regiões, em Minas mesmo, de onde eu falo, né? No Sudeste, onde eu nasci, a gente fala com R retroflexo, por exemplo, a gente fala porta, né? Lá na região onde eu estudei, Ouro Preto, o pessoal fala porta, né? E as variações não acontecem só nesse sentido. A gente vai falar um pouco sobre variação ainda hoje, né? Aliás, a gente vai começar a falar, mas eu gostaria que a gente começasse a partir dessas duas charges, que eu acho que elas podem ajudar a gente a construir um pouco esse conhecimento. Na primeira charge, né, o cara está perguntando aí se a estrada vai para São Paulo. Aí o senhor que está, né, representado como se fosse um homem do campo, fala assim, sei, né, se ela for vai fazer uma falta danada. Inclusive essa charge, eu costumo mostrar ela para alguns alunos meus e eu costumo falar para eles o seguinte, olha que interessante, o chargista representou, mas olha no segundo balão, a palavra falta, né, ele podia estar representado mais de acordo com o jeito que o caipira fala, né, farta, né? Em Campo Belo, muitos parentes meus falam farta, bolsa, revolve, né? Em vez de falta, bolsa, revólver, né? São contextos em que acontece essa mudança aí do som do L, né? Falta, né? Esse som de U quase que a gente tem, né? Para um som mais que seria correspondente ao R, né? Na outra, a gente tem aí uma entrevista de emprego e a moça está falando que sabe falar várias línguas. E aí parece uma entrevista de emprego, né? Eu não sei, mas é um contexto mais formal e parece mesmo uma entrevista, né? E aí o personagem pergunta, mas e o português? Aí vareia. E aí nesse vareia dela,
da parte do chargista, né, tem uma certa crítica à pessoa que sabe falar várias línguas, mas não sabe falar a própria língua. Mas essa questão de não saber falar a própria língua é muito curioso. Por quê? Quando ela fala vareia, ou seja, ela usa uma variação do verbo variar, né? E aí a variação ao quadrado aí, né? Ela poderia falar aí varia, por exemplo. Varia da situação, varia de tudo, né? Mas ao mesmo tempo, ela está variando, ela está usando uma variação, aliás, né? Falando com uma variação, num contexto formal de comunicação, onde você tem que obedecer determinadas regras que prescrevem a maneira como você vai falar e como você vai escrever, né? Então, você vê que não é só uma questão de se uma pessoa está falando de forma distinta das outras pessoas ou não, dos grupos, né? Ou dessa forma que prescreve a maneira, entre aspas, correta da gente falar, mas sim uma questão de em que situação comunicativa, né, a pessoa está se encontrando para poder utilizar determinadas formas de expressão. E aí a gente chega num assunto bem legal para a gente tratar e refletir, porque o nosso objetivo nesse curso vai ser falar um pouco de gramática, mas eu não quero falar de gramática sem que a gente reflita um pouco sobre também o que é isso que a gente chama de norma, né? A norma, ela é uma forma prescritiva de uso da língua, ou seja, uma determinada variante da língua, né, que é sistematizada e colocada dentro de uma caixinha, né? E eles falam assim, não, essa forma aqui é a forma correta, porque é a forma que deve ser usada em todos os órgãos oficiais e tal, né? Você pode ver isso como um certo cerceamento de liberdade, também como uma forma de opressão às outras formas de expressão da língua portuguesa, repetindo, em uma forma de opressão em relação às outras formas de expressão. Mas você pode pensar também que ela tem alguns aspectos positivos. Por quê? Porque imagina se a língua fosse mudando a todo momento. Um juiz não ia conseguir entender uma petição inicial que o advogado enviasse, se ele escrevesse conforme ele fala e pudesse mudar ao seu bel prazer a língua. Então, digamos que essa forma, essa atitude mais conservadora da norma padrão, ela é importante para que a sociedade tenha determinada organização institucional, né? Então, quando você vai fazer um concurso, por exemplo, galera aí que está estudando para concurso, né, vai ter que estudar com base na norma padrão, também chamada de norma culta. Eu não gosto muito dessa definição, tá? Por que eu não gosto? Porque parece que a variante caipira da língua portuguesa, ela não é culta, e pelo contrário, ela é muito culta, né? Você tem livros sobre a cultura caipira, você tem estudos, né? É uma forma de colocar uma cultura acima da outra, né? Não. Por isso que eu prefiro a definição de norma padrão. É o padrão como você tem que utilizar em determinados ambientes institucionais, vamos falar assim, né? Então ela tem aspectos positivos, mas ela também tem aspectos negativos. Quem nunca escutou de uma tia chata no Natal, né? Ou alguém, que Natal sempre tem tia chata, né, gente? Sempre tem aquele tio do pavê que faz a piada sem graça, machista, homofóbica, sempre tem, né? E aí ele vem e fala para você fala assim, uai, mas nós vai comer a torta agora, não? Aí ele fala assim, nós vai, critica você ter falado nós vai, né? Ele faz isso na ilusão de que ele fala de acordo com a norma padrão em todos os momentos. E não fala, né? A linguagem oral, ela tem uma gramática própria, ela tem um ritmo próprio, ela tem uma articulação, elementos de coesão que são diferentes da maneira como a gente escreve. E ninguém falaria conforme a gramática 100%, todo o tempo, né?
porque a dinâmica da linguagem oral ela é diferente mesmo. Mas o que acontece? Às vezes alguns grupos usam isso para poder oprimir outros, né? Então é importante que a gente reconheça a variação da língua, a variedade linguística que nós temos, a riqueza, mesmo no português brasileiro, e que a gente saiba transitar entre as diversas formas da língua. Isso é, digamos, uma emancipação linguística, é uma coisa que eu gosto de trabalhar muito com todos os meus alunos que eu estou trazendo aqui para vocês, né? Não existe essa de estudar só a gramática e ter que falar o mais próximo possível da gramática. Não, isso depende muito da situação de comunicação. Eu estou aqui numa situação de aula, mas eu me permito certas informalidades para que a gente estabeleça um contato mais íntimo, de proximidade, sobretudo nesse momento, né, que nós já estamos tão distantes uns dos outros. Então, a variação ela tem essa questão de você considerar muito o contexto para você empregá-la ou não, né? Geralmente para concurso e para vestibular, por exemplo, redação do Enem, você vai ter que usar a norma padrão e mostrar que você conhece ela, né? Que você sabe utilizar os recursos que ela oferece a você. A norma padrão, ela tem essa característica positiva e negativa que eu falei do preconceito linguístico. Essa questão do preconceito linguístico é super importante, no momento oportuno eu quero fazer um vídeo e deixar aqui para vocês também. A variação, agora a gente precisa pensar que ela pode acontecer de maneira síncrona, ou seja, várias formas de expressão acontecendo ao mesmo tempo, e ela também pode ser diacrônica, né? Você pode pensar, por exemplo, a maneira como as pessoas falavam lá no século XVIII e no Brasil colônia, né? E a maneira como elas falam no Brasil contemporâneo, né? Lembrando que na época da colônia ainda não era Brasil, né? Tal qual a gente entende hoje. Essa informação histórica é importante. Mas você pode fazer essa comparação, né? Pegando os registros e tal. Olha para você ver que interessante a variação histórica. Essa que eu estava falando, que é a variação que quando você compara modos de falar de um tempo, né? Você tem, por exemplo, a maneira da grafia de escrever a palavra gramática, né? A grafia da palavra farmácia, né? E você tem também o C, que era vós me sei, por exemplo. É um exemplo muito conhecido, né? Mas para a gente perceber essa mudança da língua ao longo do tempo. Olha para você ver, eu coloquei também, né, um trechinho da carta do Pero Vaz de Caminha. Esse trechinho, a carta do Pero Vaz de Caminha, é um documento com uma importância muito grande e ela tem assim formas que parece que a gente está falando de outra língua. É importante a gente lembrar que no século XVI a língua portuguesa ainda era muito recente, né? Ela estava em processo de formação, né? Se é que uma língua ela está totalmente formada em algum momento, eu desconfio um pouco dessa versão, mas ela já era muito diferente do que nós temos hoje, né? Olha, comunicam o achamento de uma terra nova, olha a grafia, completamente diferente do que nós temos hoje. A variação, ela pode ser, as variações síncronas, né? Elas podem ser regionais, né? Quando você pega exemplo, por exemplo, a maneira como as pessoas chamam a mexerica, né? No sul do Brasil eles chamam de bergamota, né? Elas também podem ser variações situacionais, como o contexto formal e informal que eu falei com vocês na charge da questão do emprego, né? E elas também podem ser variações sociais. Essas variações sociais, eu trouxe outros nomes aí só para vocês conhecerem, né? Porque pode ser referido no texto, na prova que você for fazer de uma outra maneira, mas elas são variações de grupos sociais. Então você tem o jargão dos advogados, a maneira como os surfistas falam. No Enem teve uma questão muito boa sobre a forma como as travestis falavam, né? Então, dependendo do grupo social, né, como as pessoas conversam nas prisões, né, você vai ter essas variações mais sociais aí, né?
Então, isso traz para a gente a importância de se conhecer a variação e, mais que isso, a variação ela serve também para poder iluminar o que nós vamos estudar quando a gente estiver estudando a norma. Eu voltei aqui na norma padrão para a gente pensar nisso, né? Porque a norma padrão ela vai servir para poder mostrar uma determinada versão da língua, mas que muitas vezes a gente vai ter alguma dificuldade em relação a ela, porque nós não utilizamos essa língua engessada pela gramática no dia a dia para se comunicar, né? A gente utiliza outra coisa. Então, portanto, na aula de hoje eu quis mostrar para vocês um pouco sobre essa diferença entre língua e linguagem, tá bom? Eu queria também conversar com vocês sobre a questão da língua portuguesa no mundo, porque quando a gente pensa a partir dessa diferenciação entre língua e linguagem, a gente vai ver que a língua ela tem características mais específicas e como um produto histórico, né, e social, ela vai ter impactos, né, inclusive econômicos, né, para quem utilizar aquela língua. Então, aprender uma língua não é só não é um ato banal ou corriqueiro, né? Agora eu vou aprender isso. Por que eu aprendo isso? Por que nós estudamos português? Por que cai português no concurso? Por que cai português no Enem? Por que às vezes nos cursos superiores a gente ainda tem uma matéria de português, né? Porque ela tem uma importância institucional. Qual a importância dessa língua? A que ponto ela vai ser importante? Que ponto eu vou precisar dela? Que ponto ela vai ser uma limitação para mim também? Porque a gente tem que pensar sobre isso, né? A gente tem que ser sujeito ativo nesse processo de estudo da linguagem. E aí eu passei para vocês também essa noção de norma padrão, comparando ela com as variações linguísticas, né? Falei sobre o preconceito linguístico, um assunto muito importante que eu quero retomar aqui em outro momento. E, por fim, a gente falou sobre os tipos de variação linguística, né? As variações regionais, as variações sociais e as variações em face do contexto, né? Formal ou informal, tá? É importante que você saiba transitar entre essas variações. Essa foi a nossa primeira aula, onde a gente retoma alguns conceitos importantes, né? Geralmente isso é trabalhado no primeiro ano do ensino médio, mas cai nos vestibulares, é um conteúdo de muita importância e, para além disso, é um conteúdo importante para qualquer pessoa que queira refletir sobre a língua, para poder estudar a língua portuguesa e estudar com propósito, tá certo? Espero ver vocês na próxima aula. Até mais. Oi, gente! Vocês gostaram da aula? Que bom! Não se esqueça de se inscrever e de ativar o sininho, porque assim que eu colocar a próxima aula aqui no YouTube, você não vai perder, você vai ficar atento e assim que a aula estiver aqui, você já vai poder assistir, tá certo? Então vejo vocês na próxima, muito obrigado e a gente se vê logo mais. Tchau!